professora Silmara e hoje eu estou de volta com um português simplificado para que a gente possa usar no dia a dia sem muitas regras e de forma mais espontânea. Nada são flores, nada é flores. Qual é a forma correta de utilizar o verbo ser nesse tipo de frase? Vem comigo! Eu trouxe os 4 casos em que o verbo ser vai concordar com a palavra que vem depois. Normalmente, o verbo concorda com a palavra que vem antes. Por exemplo, ela comprou uma casa. Ela comprou. Comprou é o verbo e ele concorda com ela, certo? Comprou ela. Ela é uma pessoa só. Quando eu digo Maria e Luana compraram uma casa, compraram concorda com Maria e Luana. Maria e Luana são 2 pessoas. Ninguém falaria corretamente Maria e Luana comprou uma casa. Então, vocês percebem que o verbo concorda com o que vem antes dele. Maria e Luana compraram uma casa. Só que dessa vez, o verbo ser vai concordar com o que vem depois e não com o que vem antes dele. Vamos descobrir quais são esses casos? O primeiro caso são palavras que não possuem o plural. A gente diz que são palavras invariáveis, porque elas não variam, não mudam. Nesse exemplo que eu trouxe aí, são os pronomes indefinidos. Tudo, nada, isto, isso, aquilo. Nenhuma dessas palavras vocês podem colocar no plural, ou seja, não podem colocar a letra S depois dela. Agora, vamos ver quais são os exemplos relacionados a esses tipos de frases, a esses tipos de palavras. Começando com o primeiro exemplo. Nada são flores. Observe, nada são flores. Nada é a palavra invariável e são flores. Vocês percebem que o verbo ser está concordando com flores, que é a palavra que vem depois dele, e não exatamente concorda com a palavra que vem antes, que é nada, porque a palavra nada tem plural, é invariável. Nada é flor. Como a palavra flor está no singular, o verbo ser também vai estar no singular. Nada é flor. Segundo caso embaixo, tudo são brincadeiras para você? Temos aí mais uma palavra invariável, tudo. Tudo são brincadeiras. Qual é o verbo? São. O que vem depois do verbo são? Brincadeiras. Brincadeiras está no plural, então o verbo vai estar no plural. Tudo é brincadeira para você? Brincadeira no singular, o verbo também vai estar no singular. O outro exemplo, isto são mentiras. Isto são mentiras. Isto é o pronome que é invariável. São mentiras. São está no plural porque mentira, que é a palavra que vem depois dele, também está no plural. Isto é mentira. Último exemplo, aquilo são baratas. Aquilo é uma barata. Sempre observe, a palavra que vocês vão utilizar depois vai ficar no plural, porque o que está antes do verbo é um pronome invariável, uma palavra invariável, que não tem plural. Tudo, nada, isso e aquilo. Segunda situação são as palavras usadas para pergunta, os pronomes interrogativos, que, quem, o que. Agora vamos ver quais são os exemplos de frases relacionados a esses pronomes. O que são essas caixas? Observem, o pronome está no início da frase. O que? São essas caixas. São é o verbo e essas caixas é o que está depois do verbo e concorda com o verbo. Quando a gente coloca no singular, o que é essa caixa? Aí, como a gente organiza essa frase? Se fosse colocar o sujeito diferente, desse jeito. Que caixas são essas? Caixa estaria na frente, apontando que ela é o sujeito. Ou, que caixa é esta? Caixa como sujeito é como verbo, ok? E aí, o outro caso, quem são vocês? Nessa situação, vocês é a palavra que está depois do verbo e está no plural, então o verbo vai ficar no plural. Observem que a frase começa com o pronome interrogativo, porque a lógica é essa. Toda vez que tiver o pronome interrogativo, vocês vão colocar o verbo de acordo com a palavra que está depois dele. Quem é você? Você está no singular, então o verbo também vai estar no singular. O último exemplo, quem são esses homens? Quem? Pronome interrogativo, que refere a pessoas. São o verbo, esses homens. Aí está no plural, então o verbo também vai estar no plural. Quem é esse homem? É a mesma ideia. Agora, palavras ou expressões que se referem a grupos, a quantidades. A maioria, o restante, o resto, o mais.
Vamos ver alguns exemplos para entendermos melhor como é que funciona a frase com esses tipos, certo? A primeira frase, a maioria são jovens. Observem, a maioria são jovens. São um verbo e jovem, a palavra que está depois do verbo está no plural. Por isso que o verbo vai ficar no plural. Mas, se eu quiser, eu posso escrever essa frase no singular. A maioria é jovem. Porque, de qualquer forma, a mensagem vai ser passada pela expressão a maioria, que significa o geral, o grupo. A maioria é jovem, significa que é uma grande quantidade de pessoas. Então, tanto faz eu escrever a maioria são jovens, quanto a maioria é jovem. Segundo exemplo, o resto são besteiras, ou o resto é besteira. É a mesma ideia de plural pela própria expressão, o resto. Então, a gente só precisa concordar o verbo com o que vem depois. No caso, se está plural besteiras, o verbo fica são. Se está no singular besteira, o verbo fica é. O outro exemplo, o mais são ruídos, ou o mais é ruído. A mesma lógica. Sempre que tiver essa ideia de grupo e tivermos o verbo ser, ele vai concordar com a palavra que vem depois dele. O último exemplo é para coisas. O que são coisas? Podem ser objetos, palavras que se referem a sentimentos, que são substantivos abstratos, podem ter entidades também, nada que se refira a ser vivo, nesse sentido. Temos aí alguns exemplos de frase. Que sua vida sejam só coisas boas. Temos aí o sujeito sua vida, sejam, o verbo ser, só coisas boas. Coisas boas está no plural, então o verbo ser também vai estar. Por isso que temos sejam. Sejam só coisas boas. A segunda frase. Hoje meu dia são só surpresas. Meu dia está no singular. São está no plural. Por quê? Porque o que vem depois dele está no plural. Só surpresas. Surpresas está no plural, por isso que o verbo também vai estar. Então, para finalizar, recapitulando e sintetizando de forma bem básica como é o uso do verbo ser quando não concorda com um sujeito, ou seja, com a palavra que normalmente fica na frente. Como é que a gente pode usar esse verbo ser? Primeiramente, quando a gente tem palavras sem plural, quando vocês lembram nada, tudo, isso, aquilo, ou quando a gente tem para perguntas, quais são as palavras que se referem à pergunta? O que, quem, que. E para palavras de grupos, quais são as palavras de grupo? A maioria, o restante, o resto, o mais. Por fim, quando se refere a coisas que são palavras que têm sentido abstrato, que são objetos, não se referem a seres vivos. Por exemplo, meu dia, sua vida. Captaram esses exemplos? Então, por hoje é só. Eu espero ter contribuído de alguma forma com um português bem simplificado para vocês usarem no dia a dia de vocês. Até a próxima!